Mas no capítulo 2, no versículo 12 em diante, a gente vamos ver esse mesmo Deus amando essa mesma nação, mas também deixando um recado para eles. O Senhor, Ele teve compaixão daquele povo, mas para que aquele povo alcançasse a compaixão do Deus da provisão, aquele povo, ele teve que se arrepender de todos os seus pecados e de todo o seu coração. O Senhor dá uma ordem para eles jejuarem, entregar o seu coração, não rasgar as suas vestes, não aparecer em público, fazer um show, mas rasgar o seu coração diante do Pai. Essa foi a receita que Deus deu àquelas duas nações, aqueles dois povos, para que vissem a provisão de Deus de Israel nas suas vidas. E como o nosso Deus, Ele promete, Ele cumpre, nós vamos ver no decorrer dos capítulos, nós vamos ver o Deus da provisão agindo. No capítulo 1 a gente vai ver os gafanhotos acabando com tudo, toda a lavoura, todo o gado, tudo, devorando tudo. No capítulo 2 em diante, versículo 12 em diante, nós vamos ver o Deus da provisão provendo tudo de volta e dizendo a eles: não tenha medo, porque não vai acabar, não vai cessar. Porque a provisão de Deus, quando ela chega, ela não tem aquele tempo limitado. Quando Deus provê nas nossas vidas, Ele provê. Não há um tempo limitado. Ele chega e provê. Amém? Eu queria apenas que vocês entendessem. O tempo da provisão está aqui no livro de Joel. E para a gente trabalhar com conhecer o Deus provedor, eu escolhi uma história bem tocante, bem pregada. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de 1 Reis. Abram suas Bíblias no livro de 1 Reis. Porque aqui também, mais na frente do Velho Testamento, nós temos várias provas desse Deus da provisão. Nós temos vários testemunhos do Deus da provisão agindo no povo de Israel. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Do capítulo 1 em diante. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Não sei se eu vou conseguir terminar tudo, mas... Acharam? Capítulo 17 diz: um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo. Olha a audácia. Digo ao Senhor que não vai chover, não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor disse a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do rio de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandarei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva, né? É claro. Vamos parar um pouquinho aqui nesse trecho. A história do Deus da provisão começa aqui nesse primeiro trecho aqui do capítulo
do capítulo 17 até o versículo 7. A gente vamos ver o Deus da provisão agindo fortemente a partir desse instante. No momento em que Deus dá ordem a Elias para que ele profetizasse aquele povo, aquele rei perverso, insensato, cruel. E ele disse: não vai chover nem vai cair orvalho até que eu mande, ou até que o Deus dos céus ordene que eu fale. E assim sucedeu. E no momento em que Deus diz a Elias: sai daqui, porque certamente aquele rei e aquela rainha iam matar. No momento em que Deus dá a ordem a Elias: sai daqui, vai, e eu te mostrarei o lugar onde tu deves ficar. Naquele momento Deus já tinha preparado tudo para aquele profeta. Porque o profeta que se assujeita a fazer a vontade do Deus dele, o Deus dele nunca deixa ele passar necessidades nem privações. Quando o profeta verdadeiramente sabe qual é o Deus que ele está servindo, e ele obedece a sua voz piamente, ele sabe que o seu Deus jamais o deixará passar fome nem sede, mesmo que naquela cidade esteja, naquele lugar esteja escasso de pão e de água. Mas o Deus da provisão, ele provê de onde ninguém nem imagina. E ele disse a Elias: vai, porque eu já provi o teu sustento. Vai ter um riacho perto para tu beber água fresquinha. Mandarei corvos de manhã e de tarde para te alimentar. Não farás esforços nenhum. Porque aquele que obedece ao Deus Todo-Poderoso, aquele que obedece ao Deus da provisão, ele não se preocupa. Porque ele sabe que no tempo certo, no momento certo, Deus abrirá as portas dos céus e descerá maná, como ele fez com o povo de Israel. Mesmo o povo de Israel murmurando, mas o Deus da provisão cumpriu com a sua promessa. Aleluia. Então, no dia em que o Senhor ele colocou esse tema no meu coração, eu disse: nossa, o tempo da provisão é para a gente entender qual é o Deus que nós estamos servindo. É para a gente compreender onde nós estamos. Qual é o Deus que nós estamos adorando. E para a gente ganhar tempo, só para vocês terem uma ideia, Elias fica ali naquele lugar muitos tempos, mas não chovia. Então o riacho secou. E daí vem a outra ordenança para aquele profeta. Deus chega novamente para Elias e dá outra ordem a ele. E ele chega, veja, no versículo 8, a gente vamos ver. Então Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. E Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para que eu beba, ou para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: porém, e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: juro pelo Deus vivo, pelo seu Deus vivo, o Senhor, que eu não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite no jarro. Eu quero chamar a sua atenção novamente. Veja, o profeta ouviu a voz de Deus e obedeceu.
E Deus proveu água, proveu alimento 2 vezes ao dia para aquele homem. Então logo a gente vê que para a gente andar debaixo da provisão tem que haver a obediência, não é? A provisão, ela se move em vários estágios. A primeira dela foi a obediência. Se você prestou bem atenção nos versículos que foram lidos, tudo foram debaixo da obediência. Deus ordenou, o profeta obedeceu. Deus falou, o profeta fez e foi. Então, o primeiro ponto para a gente entender o que é a provisão é a obediência. Para Deus prover, nós temos que obedecer. Deus proveu para o profeta. Por quê? O profeta obedeceu. O profeta não questionou, mas Senhor, vai vir quente, frio, morno, não. Ele disse sim, Senhor, eu confio em Ti. Então, o primeiro ponto para a gente entender o tempo da provisão na minha e na tua vida, nós temos que andar debaixo da obediência, senão nada fica. E quando Deus diz a ele, vai, desce para Sarepta, e lá eu mandei que uma viúva, veja que irônico, naquele tempo, viúva, hoje uma viúva já não é fácil, naquele tempo era pior ainda. Viúva não tinha recurso, viúva não tinha de onde tirar nada, era escanteada pela sociedade, não tinha valor de nada. Se uma mulher normal, casada, ela já não tinha um certo valor para a sociedade. Agora imagina ela viúva, só, sem ninguém, apenas com o filho. Aquela mulher não tinha representação nenhuma naquela cidade. E Deus disse a ele, é ela que vai cuidar de você, é ela que vai te alimentar, te dar comida. Vai, te apronta e desce, porque já está tudo pronto. E ele vai, chega na porta da cidade, contra quem? A viúva catando lenha, para quê? Para fazer um pouquinho de comida, um bolo, um pão, para ela e o filho. E ela diz, eu vou fazer para mim e meu filho, e vamos morrer. E ele diz para ela, não, me dê água. Ela traz água, porque ainda restava um pouco. Ela traz. Ela trouxe aquilo que ainda sobrava. Era água. Mas na hora que ele pede o pão, ela diz, moço, não. É tudo que eu tenho. É um restinho de trigo, que eu vou fazer um bocado para mim e meu filho, pronto. E ele diz, não, faz primeiro para mim. Naquela hora ela disse sim. Aí onde está a obediência mais uma vez. Quando Elias diz àquela mulher, faz primeiro para mim, porque na tua casa não faltará mais nada. Aleluia. Aquela mulher, ela entra para dentro de casa, pega o seu bocadinho de azeite que ainda restava, o seu pouquinho de trigo, faz aquele bocado. Ele diz, faz um pãozinho. A minha Bíblia diz que ele diz assim, faz um pedaço, um pãozinho para mim. E o restante, você pode comer com seu filho, mas faz para mim primeiro. Daí é onde a gente percebe onde há a primícia da coisa. Se aquela mulher dissesse assim, não, eu vou fazer, eu vou comer, eu e meu filho, e o que sobrar eu vejo aí com o Senhor se dá. Mas ela entendeu a ordem. Ela disse sim. E foi, fez aquele bocado, entregou ao profeta, ao homem de Deus. Ele alimentou-se. E em seguida ele diz, veja, aqui no versículo 13, a gente vamos ver o profeta Elias dizendo a ela, não se preocupe. Nós vamos ver o profeta dizendo a ela, não tenha medo, não recue. E ele disse a Elias, vá preparar a comida, mas primeiro faça um pãozinho, como eu havia falado, com a farinha que você tem, traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para seu filho. Aí a gente vamos ver a prioridade, a primícia. A prioridade é a casa do Senhor, a prioridade, Deus. A prioridade na tua vida nunca tem que ser os seus, a sua casa.
teu primeiro agradecer, agradeça a Deus. Eu estou vivo, eu estou viva, eu estou respirando. Obrigada, meu Deus. A tua prioridade tem que ser Deus, tem que ser a presença dele. Foi isso que aquela mulher entendeu naquele momento, quando ela vê que a prioridade, a priori, o primeiro tinha que ser para o homem de Deus. E ele diz a ela: não tenha medo, não se preocupe. E o versículo em diante diz assim, no versículo 16, nós vamos ver, a provisão é real, não é fantasia. E para a gente entender isso, nós vamos ver o versículo 16, dizendo assim: veja, como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Como a gente viu lá no livro de Joel, o mesmo Deus terrível que pesou a mão sobre aquelas duas nações e devastou todos os campos, para mostrar àquele povo que eles deveriam rasgar o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso. E lá na frente você viu ele dizendo: eu amo e tenho misericórdia desse povo. E a gente viu que ele proveu tudo em dobro para aquele povo. Porque entenda, o Deus da provisão, quando ele entra em ação, aquilo que você dá para ele de coração, com teu coração aberto, com tua alma limpa, a tua mente sã, ele nunca vai devolver para você o mesmo bocado com o qual você se apresentou diante dele. Nunca. O Deus da provisão, ele sempre vai prover para você o melhor, o maior e o com mais abundância. Porque o nosso Deus, ele não dá nada contado a ninguém. Vocês estão entendendo? E não foi diferente na vida daquela viúva, quando o profeta, o homem de Deus, disse a ela que não iria faltar azeite, não iria faltar farinha, não iria faltar nada na sua casa, enquanto durasse aqueles tempos de seca. Na casa daquela viúva, na casa daquela que deu a prioridade a Deus, na casa daquela que serviu ao homem de Deus primeiro, na casa daquela que deixou o seu filho ali algumas horinhas com fome, a sua barriga roncando, não ia faltar nada. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente decide adorá-lo, quando a gente decide dar o nosso melhor para ele, ele mesmo vem nos recompensar. Quando a palavra dele diz que as suas bênçãos, ela é recalcada, ela é sacudida. Vocês já se deram o trabalho de ver como é uma cuia de farinha? Eu acho que só daqueles tempos, acho que isso é somente eu, né? Daquele jeito, sabe? Quando a minha mãe ia comprar farinha na casa de farinha, o farinheiro socava, batia, dizia: peraí, dona Maria, deixa eu socar mais um pouquinho. E aquela farinha transbordava. Na minha mente de criança, eu ficava pensando, mas está derramando no chão. Mas não era porque era recalcada, era socada, sacudida, era transbordante, até ficar aquele comecinho assim, ó. É daquele jeito, é desse jeito que é as bênçãos do Todo-Poderoso na tua vida. Se você entender o que é o Deus da provisão. Aleluia! Foi isso que aquela mulher entendeu. O Deus da provisão chegou dentro da casa dela através daquele homem de Deus. Porque quando aquela mulher se refere a Elias, ela o chama de homem de Deus. Ela o chama de homem que serve ao Deus dos céus. E nós vamos ver mais adiante. Provisão é recompensa. Como eu acabei de falar, recompensa dobrada. Ela proveu na vida do profeta e Deus proveu na vida dela. Provisão é vida. Todas as vezes que você chega diante do altar, com o teu coração contrito, com a tua alma rasgada, sabe, daquele
daquele jeito que Ana chegou ali, que as palavras já não saem da tua boca, e tu diz: Senhor, está aqui, é tudo que eu tenho. O Senhor sabe do meu coração. Eu não preciso me esconder diante da tua face, porque o Senhor conhece a mim. Eu não preciso maquiar-me diante de ti, porque o Senhor me conhece. Quando eu ainda era informe, eu não existia, nem pensava em existir. O Senhor nos conhece. E quando aquele homem, ele chega dentro da casa daquela mulher, eu acredito, né? Agora vamos lá para aquela história. Está lá o arruado, uma vizinhança enorme, aí uma seca infernal, a poeira bate, sobe. Aí na tua casa está com abundância, tem água, não sei de onde, mas tem água. Não chove, mas na tua casa tem água. Não tem trigo, mas na tua casa tem farinha e tem pão. Os vinhedos estão tudo secos, já morreram, mas na tua casa tem azeite. É irônico, não é? Sabe o que é isso? É o Deus da provisão agindo. Aleluia! Ninguém entende como é que tu vive. Ninguém entende como é que tu passas. Não é assim? Mas você sabe, porque você sabe quem é o Deus da provisão. Aleluia! Você sabe aquilo que você tem apresentado diante dele. E você sabe que ele não vai deixar você voltar de mão vazia. Todas as vezes que o Deus da provisão é o centro da nossa casa, ele não deixa voltar. Eu não queria falar, mas quando eu comecei a estudar, eu não tive tempo, não vou mentir para vocês. Eu queria esboçar o tema, mas eu não tive tempo suficiente. A história é muito complexa. Mas desde lá do início, o Senhor deu no meu coração essa mensagem. No primeiro ano da primícia. Para muitos, hoje é o primeiro dia. Mas nós já vivemos isso há 3 anos. No primeiro ano da primícia, eu ganhei um presente. Mas quando eu estava arrumando tudo, junto com a minha camisa Dulce, arrumamos tudo. E quando foi à noite, eu me deparei sem a minha oferta. Meu coração gemeu e chorou. Eu disse: Deus, como eu vou me apresentar diante de ti sem a minha oferta? Como? E naquela noite, era a noite das mulheres se apresentar. E todas iam levar a sua oferta para o altar. E eu não tinha nada. Não tinha nada. E naquela hora meu coração chorou. E naquela noite eu recebi um presente. E quando eu recebi um pequeno cobertor de rosinha, eu disse: nossa, ganhei um arranjo de cabelo. Eu disse: que bom. Não abri. Quando eu cheguei em casa, tomei banho, cuidei. E aquela coisa: abre, abre. Quando eu abri, estava lá a minha oferta. Na hora que eu abri, o Espírito Santo bradou dentro do meu coração e disse: está aí a tua oferta. Tu não vai se apresentar de mão vazia. Porque no último dia, todos traz a sua oferta. Eu disse: Senhor, o Senhor sabe da alegria que eu tenho de fazer tudo isto. Eu faço com o maior prazer. Ontem, quando eu cheguei em casa, que eu fui fazer minha oração, eu convidei o Espírito Santo e comecei a falar para ele tudo que a gente tinha feito aqui. Eu disse: o Senhor viu como ficou bonito? O Senhor viu? É tudo nos mínimos detalhes. É tudo
E naquele dia, na última noite, que eu levei aquela oferta para o altar, aquela oferta tinha um peso terrível em minhas mãos. Eu coloquei as minhas mãos estiradas e coloquei ela nas minhas mãos. E eu disse: Deus, eu estou levando para o altar, mas eu te peço, não deixa que falte um alimento para os meus filhos na minha casa. E fazia apenas alguns meses que já tinha acabado meu segundo. E eu disse: Deus, não deixe que falte. Porque para uma dona de casa olhar para o seu armário, sua geladeira e ver só 100% de gelo, 90% de água é desesperador. E diante do altar eu fiz este propósito, este ato profético. Eu disse: Deus, eu estou entregando tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho, o Senhor sabe. Porque foi o Senhor que proveu para que eu ofertasse. Eu estou te devolvendo. Mas não deixa faltar nada na minha casa. Não deixa eu ver os meus filhos perecerem. Aí quando eu estava lendo essa história, eu entendi. Porque todas as vezes que a gente se coloca na posição em agradá-lo, em ofertá-lo, em dar o nosso tudo, Ele nunca deixa a gente sem nada. Aleluia. Ele nunca deixa a gente com os piores. Nos anos seguintes, eu olhei para os meus pés, eu disse: Deus, isso não é vida. Tem um monte de sandália, tudo ruída, vou jogar tudo fora. Joguei tudo que tinha no meu som. No dia do meu aniversário, o Senhor proveu de todos tipos. Aleluia. Deus na provisão. Olha, Ele nunca vai deixar você sem nada. Se você entender o tamanho que Ele é. Então, para que a gente venha concluir, né, hoje, só para que vocês entendam o que é o valor de uma primícia, o que é o valor do primeiro. Quando aquela mulher, quando Elias pediu primeiro a ela, Elias sabia o valor que tem o primeiro, o valor que tem a prioridade, o valor que tem a essência. Elias sabia. E na mesma hora ele disse: não tenha medo, não tenha medo, faça, porque o Deus da provisão, Deus de Israel, não há de deixar de faltar nada na tua casa. Na casa do vizinho vai faltar, mas na tua não vai. Na casa da frente vai faltar, mas na tua não vai. Se você entender o valor que tem uma oferta debaixo de uma obediência. Aleluia. Vamos continuar para a gente entender que provisão, ela também é vida. No versículo 17 vai dizer: algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez mais pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou Elias o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estavam orando, e o colocou na sua cama. Então Elias orou em voz alta assim: ó Senhor meu Deus, por que fizeste essa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu tomaste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias, e o menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e
sabe, ele fixou assim na minha mente, no meu coração. No momento em que estava tudo bem, estavam todos alegres, Deus proveu alimento, Deus proveu tudo. Mas havia uma coisa dentro daquela casa que faltava. Aquela mulher, ela tinha que se render e conhecer quem era o Deus de Elias. Porque ela conheceu Elias, o homem de Deus. Mas Deus queria mostrar para ela, ele que era o Deus de Elias. E no momento em que aquele menino ele vem a falecer, ela pergunta a ele: por que tu queres que o Senhor ele venha me castigar, jogando na minha face os meus pecados? Será que a vida daquela mulher era fácil? Sozinha, sem marido, sem recurso nenhum. Daí você imagina o que ela poderia ter feito durante toda a sua vida para sustentar a sua casa, o seu filho. Mas Deus sabia, o Deus de Elias sabia que aquele coração precisava de uma libertação, que aquele coração precisava conhecer quem era verdadeiramente o Deus que estava agindo dentro da casa dela. Porque até então ela dizia: você é um homem de Deus. Ou seja, o homem de Deus ora, Deus responde e eu estou de boa. Não é assim? Mas Deus queria provar para ela na pele que ele queria agir na vida dela. Ele queria provar para ela o Deus que ele era, transformando a vida daquela mulher de dentro para fora. No momento em que ela diz: agora eu creio que você é verdadeiramente um homem de Deus e que Deus age. Imagina só aquela mulher. Daí onde a gente vê que provisão também é vida. Provisão é obediência, provisão é crer, provisão é prioridade, provisão é real, provisão é recompensa dobrada e provisão é vida. Aleluia. Aí quando eu estava estudando, eu encontrei uma frase que eu queria que você olhasse bem, prestasse bem atenção. A frase diz assim: Deus não consulta o nosso passado para construir um futuro. Deus, aí na hora que eu li essa frase, eu completei o resto. Eu disse: Deus apaga o teu passado para refazer o teu futuro. Aleluia! Da provisão. Aí eu volto na história novamente. Eu disse: essa é a história. Porque naquela hora ela disse a Elias: por quê? Por quê? Se a gente for ver aqui no versículo 18, ela vai dizer: porque Deus, porque fizesse com que Deus lembrasse dos meus pecados. Não. Deus queria mostrar para ela que ele era Deus. Queria que ela provasse quem era o Deus da provisão. Deus não queria que ela apenas contasse a história do homem de Deus que estava na sua casa. Mas Deus queria que ela contasse a sua própria história, vivida na pele, da convivência ali, a experiência com Deus Todo-Poderoso. E assim aconteceu na vida daquela mulher. No momento em que aquela mulher entende quem era o Deus da provisão, a vida dela foi transformada, restaurada, de dentro para fora. Porque quando Deus chega, Ele provê o alimento. Na onde não tem nada, aonde está a despensa vazia, Ele enche. Aonde está a botija de azeite seca, Ele faz transbordar. Quando Deus da provisão chega, você pode não ter nada, estar sozinho no deserto, mas Deus vai prover alguém para bater na tua porta e dizer: olha, eu não sei, não me pergunte, não questione, só aceite. E a pessoa vai embora e você fica lá. Mas você, o Deus da provisão, ouviu a tua oração e Ele agiu. É assim que Deus age. Importa que eu e você entenda o tamanho que é esse Deus nas nossas vidas. Quando eu estava vendo essa história, essa mensagem, eu queria que tu colocasse, é isso?
tua história. Vou colocar o telefone ali, nós estamos gravando. Vou marcar a tua história.